Som. Testando. Som. Estamos ao vivo. Sim, estamos ao vivo. Olá, gente. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Aí, ó, pessoal chegando aí, ó. Boa noite, Vânia. Deixa eu ver se tem mais aqui. O Thiago chegou cedo na sala. Dá para separar o lugar dele, né? Ninguém sentar no lugar dele. Boa noite. Já tem um comentário sobre o hairstylist da Rejane. Vamos lá. Vamos trabalhar, minha gente. Muito bom reencontrar vocês. Muito bom saber que vocês estão aí do outro lado. Muito obrigado pela presença. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Felipe e aqui do meu lado, deixa eu ver se eu acerto o lado, errei, né? E aqui do meu lado, a Rejane. E hoje nós vamos vamos estar com vocês no estudo do nosso livro, dando continuidade, né? Aos nossos estudos. Deixa eu ver aqui, peraí que chegou mais gente aqui. Oi, Tati. Boa noite, seja bem-vinda. Então, estamos ao vivo, segunda-feira, dia 3/5, às 20 horas. Estamos ao vivo no nosso canal A Gênese, né, que se dedica a estudar o livro A Gênese, de Allan Kardec. Né, nós fazemos parte do Centro Espírita Luz e Verdade, situado no Rio de Janeiro, na capital, no bairro de Campo Grande, na rua Vitor Alves, 226. Esqueci de botar um negocinho ali, né? Aqui, ó. Esse aqui. Tiro o outro. Nós fazemos parte também do grupo de estudos dos livros da codificação de Allan Kardec. É um grupo de estudos vinculado ao Centro Espírita Luz e Verdade, ao CELV, né? E a gente se encontra nesse canal, ao vivo, todas as segundas-feiras, às 20 horas, ao longo desse ano todo. Tá? Para você que não consegue estar nesse horário, o vídeo fica gravado para você ver depois, né? E você pode interagir no vídeo ou se inscrever, né, no nosso grupo de estudos. Vou deixar o link aqui. Você vai entrar, vai se inscrever e vai participar do grupo de WhatsApp para poder interagir com dúvidas e comentários. Tá bom? Sejam sempre bem-vindos aí, vocês que assistem depois, né, aos nossos vídeos. E o encontro não é feito apenas por mim ou pela Rejane, é feito também por vocês, interagindo aqui conosco. Então, vocês podem usar o campo do YouTube para poder digitar os comentários e a gente vai ter um momento que vai ler e vai interagir com vocês. Tá? Participe com a gente ganha por comentário. Temos que dividir hoje a quantidade de comentário por 2, né? Então, um comentário é meio bônus hora para cada um aqui. Então, por favor, interage com a gente hoje. Lembrando que a gente está estudando o livro da Gênese, de Allan Kardec, e a gente está no capítulo 7, esboço geológico, na segunda parte, do item 28 ao item 49. Né? A Regiane vai fazer a primeira metade, depois eu faço a metade restante. Deixa eu ver quem entrou aqui. Guaraciara. Ô, minha amiga, obrigado pela presença. Bom, o pessoal está chegando aí, né? Vou passar aqui a palavra para a Rejane, ela vai fazer a página de preparo e vai fazer a nossa prece e já vai emendar já no estudo. Tá bom, Rejane? É com você. Oi, gente, boa noite. Obrigada pelo incentivo dos cachinhos. Eu também estou adorando, gente. Vocês são muito gentis. Vamos lá para a página.
Afaste de si o veneno da lisonja. Olha, já foi para mim direto, hein? Toma. Afaste de si o veneno da lisonja. Não creia naqueles que o elogiam sem motivo. Prefira ouvir uma crítica honesta a um galanteio vazio. A crítica aos nossos atos poderá trazer-nos alerta de que necessitamos para corrigir-nos. O elogio fácil nos amolece e ilude. E nada existe de mais frágil que uma criatura iludida a seu próprio respeito. Vamos fechar os nossos olhos, aproveitar a reflexão que nos serve de todo momento, levando em consideração que ainda somos pessoas imperfeitas, levando em consideração que ainda somos pessoas que estamos ainda nesse caminho de aprendizagem, né? Estamos nos transformando todo o tempo, estamos nos fazendo e nos refazendo, tentando ser melhores do que fomos ontem, né? Então, que Jesus possa iluminar as nossas mentes, nos ajudar a formular os nossos planos de vida, que nós possamos compreender também os planos de Deus, que a gente precisa ter calma, muita calma, ao colocar os nossos planos em ação, porque Deus sabe, Ele vai muito além das nossas perspectivas, que nós possamos também emanar boas energias para todas aquelas pessoas que estão doentes, em suas casas, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, que essas pessoas todas possam todos os dias receber boas vibrações, energias de cura, de restabelecimento, de calma, de amor, que a gente possa ser, com as nossas preces todos os dias, um pontinho de luz das nossas casas, né? O sol, ele é uma meta, né? Que a gente um dia possa ser um sol, mas que a gente possa, com a nossa prece, ser pelo menos um pontinho de luz para aqueles que mais necessitam, desejando a eles o restabelecimento pronto, e que, se não for possível, Senhor, restabelecer por completo a saúde, que eles possam ter ao menos o alívio dos seus sofrimentos e das suas dores, que a sua complacência alcance a todos nós, doentes ou sãos, porque, na verdade, até mesmo nós que nos sentimos sãos da saúde do corpo, e estamos no caminho do restabelecimento espiritual também, para nos sentirmos sãos do espírito. Que o Senhor possa iluminar a todos nós, que assim seja, graças a Deus. E o estudo é comigo, né? Já emendo no estudo. Já emenda direto aí. Hoje tá pauleira. Então vamos lá, gente. A gente vai começar do item 29, como o Felipe falou, do capítulo 7, né? A gente está no período secundário, não, no ponto 28, período secundário. Esses itens que a gente vai estudar hoje, eles não têm, assim, muito conteúdo para ser falado. A gente vai acompanhar o livro e tentar esclarecer alguma coisa, alguma dúvida que pinte, né, que surja, e a gente fazer algum comentário. Você também fica à vontade, Felipe, para... Ah, obrigada, Thiago, já vi ali, ó. Não, eu sei, o elogio de vocês foi super gentil, super verdadeiro, mas Papai do Céu sabe bem com quem ele mexe, sabe? Ele já puxou logo a orelha e falou assim, queridinha, cuidado. Mas é isso aí, muito obrigada mesmo. Se você quiser, Felipe, você fica à vontade para fazer algum comentário e adicionar também alguma coisa, tá bom? Então vamos lá, período secundário. Acompanha aí no livrinho de vocês, viu? Com o período de transição, desaparecem a vegetação colossal e os animais que o caracterizavam. Ou melhor, que caracterizavam a época.
ou porque as condições atmosféricas já não fossem as mesmas, ou porque uma série de cataclismos haja aniquilado tudo o que tinha vida na Terra. É provável que as duas causas tenham contribuído para essa mudança. Por isso é que, de um lado, o estudo dos terrenos que assinalam o fim do período comprova a ocorrência das grandes subversões oriundas de levantamentos e erupções que derramaram sobre o solo grandes quantidades de lava, e de outro lado, porque grandes mudanças operaram nos três reinos. Lembra que no estudo passado a gente falou do perfil do solo? Naquele, para quem assistiu, né, e é muito importante vocês assistirem na ordem, que é para as coisas fazerem um pouco de sentido, porque essa parte ela é um pouco maçante, porque tem muita coisa de geologia, de física, de astronomia, de biologia. Então, a gente tinha conversado sobre o estudo do solo, né? A gente fazia um corte que se chama perfil. Esse corte mostra todas as camadas do solo. E às vezes a gente vai encontrar aí nas montanhas restos, por exemplo, de animais marítimos, aquáticos, né? Aí você vai perguntar, então os mares subiram e foram lá em cima, né? Foram naquelas, às vezes a gente tem aí morros no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Até citei num dos estudos que aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, a gente tem uma cadeia de montanhas que, vistas do alto, ela realmente forma um local de mar, e já foram encontrados aqui alguns fósseis marítimos, né? E olha que a gente está bastante longe do mar. O que isso significa? Em que a algum momento, há muitos e muitos milênios atrás, isso aqui foi recoberto por água, existiam animais aqui, e esse perfil de montanha mostra que esse terreno ele foi elevado, né? Provavelmente por causa de erupções vulcânicas, ou mesmo, né, a gente viu até numa das imagens que alguns terrenos, por causa da movimentação do calor embaixo dela, faz com que as placas elas se trepem assim, e elas façam essas camadas subirem, formarem morros também, ou simplesmente se sobreporem. Então a gente vai ver essa sobreposição de vida, de resquícios de vida. Então, voltando aqui, fala sobre essa mudança. Então, o período secundário, ele se caracteriza principalmente pelas numerosas e fortes camadas que atestam a formação lenta no seio das águas e marcam as diferentes épocas bem caracterizadas. A vegetação, nessa época, que é nesse período secundário, ela é menos rápida. Vocês lembram que a gente falou que rapidamente aqueles pequenos seres vegetais, eles cresciam, que eles até achavam que os cogumelos eram vegetais e, na verdade, não o são, né? São outros tipos de seres vivos, chamados fungos, que apesar deles terem microscópios, eles tinham dificuldade para poder ainda identificar algumas vidas, né? E aí ele fala que a vegetação era pequena, ela era herbácea, né? Algumas muito compridas, mas o caule delas ainda não era lenhoso, eram caules moles, como, por exemplo, provavelmente as ervas, né, que a gente encontra hoje com caules muito pequenos. Antes elas estiolavam à procura da luz solar. Agora, a vegetação ela é menos rápida, quer dizer, ela já é um pouco mais forte, mais robusta, né? Mas ela é menos colossal, quer dizer, ela não cresce tanto, ela é mais robusta mesmo. Que o período precedente, sem dúvida em virtude da diminuição do calor local, que vem do centro da Terra, e da umidade da modificação sobrevinda dos elementos constitutivos da atmosfera. As plantas herbáceas e polpudas juntam-se às de caule lenhoso, e as primeiras árvores propriamente ditas vão surgir. Estou vendo aí, se quiser colocar também os comentários, pode botar, tá, Felipe? Tá tudo bem. Exatamente, as movimentações tectônicas. É isso aí. Oi, Luísa, boa noite. Já vi que você chegou também. Ainda são aquáticos os animais, ou
Quando nada, anfíbios. A vida vegetal progride pouco na terra seca, né? Desenvolve-se no seio dos mares uma prodigiosa quantidade de animais e conchas devido à formação das matérias calcárias. Nascem novos peixes de organização mais aperfeiçoada do que no período anterior. Aparecem os primeiros cetáceos. Os cetáceos, para quem não conhece o termo, são familiares das baleias, tá? A baleia é um cetáceo. Os mais característicos animais dessa época são os répteis monstruosos, entre os quais se notam. Aí ele vai enumerar aqui. Você pode botar a primeira figura para mim, Felipe? Ele vai falar sobre o ictiosauro, que ele é uma espécie de peixe lagarto e ele lembra levemente um crocodilo. O site é o Livro da Natureza. Pode botar, descer a imagenzinha. Ó, olha ele aí. Você tem como aumentar um pouquinho? Opa. Isso, olha só. Essa imagem de cima, essa imagem marronzinha, ela é o esqueleto, o fóssil desse ictiosauro que foi achado. E embaixo tá a imagem dele, olha ele aí. A carinha dele refeita é essa daí. Então, esse ictiosauro é uma espécie de peixe-lagarto. Ele se parece ao mesmo tempo com um peixe e uma carinha mais ou menos de lagartinho. Próxima imagem para mim, por favor, Felipe. Olha ele aí, ó. Ele como se estivesse nadando. Mas pode passar para outra imagem, para 2. A gente vai ver agora aí o plesiosauro, ou o réptil marinho. Olha a carinha que ele tem aí. Ele tem um pescoço excessivamente longo, que se dobrava como um cisne. A cabeça dele era de um lagarto e os dentes lembram os de um crocodilo. Essa daí é a imagem dele refeita. Não sei se tem imagem para baixo. Tem imagem para baixo? Não, tá falando só sobre o plesiosauro. Qual é o site que esse aí tá? Você pode dizer pra gente aí? Deixa eu ver se eu vejo aqui. Isso, Mundo Pré-Histórico. Esse aí é o site de onde a gente tirou a imagem. Próxima imagem, por favor, Felipe. No mesmo site eu consegui achar o teleossauro. Esse bichão grandão aí, ó. O teleossauro é o que mais se aproxima dos crocodilos atuais, né? É como se fosse, o nosso crocodilo fosse um diminutivo desse crocodilão aí. Então ele tem assim a mesma coisa, só que ele tinha cerca de 10 metros, dos quais 3 ou 4 era só da cabeça dele. E ele tinha essa boca aí aberta que tinha mais ou menos 2 metros de abertura. Próxima imagem, por favor. Não, próxima mesmo. Esse rapazinho aí, o nome dele é megalossauro. O megalossauro, ele era um grande lagarto, espécie de crocodilo de 14 a 15 metros de comprimento. Ele era essencialmente carnívoro, nutria-se de répteis, pequenos crocodilos e de tartarugas. A sua formidável mandíbula era armada de dentes de forma de lâmina, de podadeira e de gume duplo, recurvados para trás, de tal jeito que, uma vez enterrados na presa, era impossível essa presa desprender-se dele. Que medo. Próximo, por favor. Olha ele aí. Ah, esses iguanodontes aí, ó. Esse aí é o próximo, é o iguanodonte. Tá vendo que ele lembra uma iguana? Ó, o maior dos lagartos que já apareceram na Terra. Tinha de 20 a 25 metros de cabeça, gente. Olha o tamanho desse monstrão. A extremidade da cauda, não, de 20 a 25 metros da cabeça à extremidade da cauda, desculpa, foi uma falha aqui da leitura.
de 20 a 25 metros da cabeça até a extremidade da cauda. E sobre o focinho, ele tinha um chifre ósseo. O chifre dele não era do tipo corno, né, que a gente chama, que é aquele que é oco por dentro. Ele era um chifre ósseo, semelhante à do iguano da atualidade, que as nossas iguanas também elas têm um pequeno chifrezinho ósseo. Próxima imagem e último bichinho que eles vão abordar aqui é esse rapazinho com asas aí. O site, sobe um pouquinho para a gente ver lá o site. Esse é o pterodáctilo. O site é o super interessante, a revista super interessante da Abril. Olha ele aí, ele tem uma crista, tem pulmões, tem sacos aéreos iguais às aves, né? Passa para a imagem de baixo, que ele está completo. Olha ele aí. O pterodáctilo é um animal estranho do tamanho de um cisne, participando simultaneamente do réptil pelo corpo e do pássaro pela cabeça e do morcego pela membrana carnuda que lhe religa os dedos prodigiosamente longos. Essa membrana lhe servia de paraquedas quando se precipitava sobre a presa do alto de uma árvore ou de um rochedo. Não possuía bico córneo. A gente vai ver que esse bico gigante que ele tem não é um bico córneo, né? Quando a gente chama de corno, é porque ele é oco. Quem já viu um passarinho de perto, vê que é uma camada mais sólida, mas ela é bem fininha. Tanto é que eu já vi um acidente muito triste, porque a empresa onde eu trabalhava, ela tinha uma vidraça gigantesca. A vidraça estava tão limpa, e era um dia de sol, o passarinho veio em direção à vidraça, ele quebrou o biquinho, né? Porque esse bico, ele é destacável. Já esse não, esse do pterodáctilo, ele fazia parte da face, né, do crânio. Então, ele era projetado para frente, mas ele era de osso mesmo. Então, ele não tem o bico córneo, como o dos pássaros, mas os ossos da mandíbula, era realmente uma mandíbula. Por isso que ele tem dentes, né, pequenos dentinhos. Metade do seu corpo, a mandíbula, essa mandíbula dele era do comprimento da metade do seu corpo e guarnecia dentes que terminavam em ponta como o bico. Então esses eram os bichinhos fofinhos, lindos, delicados que a gente tinha naquela época. Pode tirar. Vamos lá. Ponto 31. Durante esse período, que há de ter sido muito longo, como atestam os números e as pujanças das camadas geológicas, a vida animal tomou enorme desenvolvimento no seio das águas, tal qual se dera com a vegetação do período que findara, mais depurado e mais favorável à respiração, o ar começou a permitir que alguns animais vivessem na terra. Deixa eu achar aqui, só para ver. 35, faltam uns 12 minutos. O mar se deslocou, muitas vezes, mas sem abalos violentos. Então, houve aquela coisa do mar seca, o mar enche, ocupa os lugares, mas como era uma camada ainda muito rasa de água, o mar secava novamente e enchia em outros lugares, então a gente via esse deslocamento, não é que a água andasse, é porque os locais inundados é que diferenciavam. Como esse período desapareceram, por sua vez, aquelas raças de gigantescos animais aquáticos substituídos mais tarde por espécies análogas, de forma menos desproporcionadas e de menor porte. 32. O orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para sua satisfação e as das suas necessidades. Mas a pergunta que Kardec fez aqui mas qual é o número dos que lhe servem diretamente? Né? Se a gente for olhar hoje para a quantidade de insetos, principalmente de insetos, que é a população maior que a gente tem no planeta, a população de insetos, de ovíparos, de mamíferos, de qualquer tipo de animal, né?
quantos deles é que servem diretamente para a gente, para alimentação ou para carga, que sejam, né, realmente dominados por nós ou usados como animais de estimação? São muito poucos, né? Então, dos que lhe foi possível submeter, comparado a um número incalculável daqueles que os quais nunca teve ele, nem nunca terá quaisquer relações. Como é que pode sustentar semelhante tese em face de inumeráveis espécies que exclusivamente povoam a Terra, por milhares e milhares de séculos antes que ele aí surgisse e que, afinal, desaparecessem? Poder-se-á afirmar que elas foram criadas em seu proveito? Entretanto, tinham todas a sua razão de ser, a sua utilidade. Quer dizer, todos esses animais, eles foram criados para uma utilidade, foram criados com uma razão de ser, mas não exatamente para servir aos seres humanos, né? Certamente um dia será dado ao homem conhecer o porquê, né? Qual é a finalidade que Deus fez esses animais. Para a confusão do seu orgulho, ele saberá para que foi feito. Mas, enquanto isso, não se verifica como se lhe ampliam as ideias ante os novos horizontes em que lhe é permitido, agora, mergulhar a vista na presença do imponente espetáculo dessa criação tão majestosa, no seu lento caminhar, tão admirável, na sua previdência tão pontual, tão precisa e tão invariável nos seus resultados. Quer dizer, Kardec dá para a gente aqui um panorama gigantesco, maravilhoso, de uma criação que transcende em muito o ser humano, né? Nós somos seres especiais por causa da nossa racionalidade? Sim, claro que somos, mas nós estamos aqui para somar, não para ser servidos, né? Agora a gente passa para o período terciário. Esse período, ele inaugura uma nova... Opa, Tiago botou um comentário aí, quer colocar para a gente, antes de eu passar para o terciário? Ele fala assim: acho interessante que o homem é dotado da suposta razão inteligente, contudo, muitos animais apresentam comportamento mais humanos que os próprios titulares. Esse ponto que o Tiago falou, ele é muito importante. Por quê? A gente precisa diferenciar, e isso na filosofia a gente discute isso um pouco, a humanização da questão do ser racional. Nós somos seres racionais, só que a racionalidade sozinha, infelizmente, ela não tem feito coisas muito boas, né? A razão puramente, só ela não tem feito coisas muito interessantes, não. Agora, a razão somada ao sentimento de piedade, sentimento de amor, sentimento de cuidado pelo outro, de empatia, né? De solidariedade, ele tem feito muito mais pelo planeta inteiro, inclusive pelos animais, pela natureza, né? Do que simplesmente a racionalidade. Então, o fato de sermos racionais nos dá uma vantagem na sobrevivência, mas também nos traz uma responsabilidade muito grande diante da criação, e isso é um fato. Quer dizer, Kardec traz para a gente o tamanho dessa criação, para que faça a gente refletir, poxa, é uma coisa grandiosa que foi se formando por tantos séculos, porém, a gente não pode pensar que tudo isso foi feito para nos servir, como se nós fôssemos pessoas sem nenhuma responsabilidade diante dessa criação. E é por isso que a gente chegou aqui depois que certas coisas já estavam criadas. Porque nós tivemos que ter aqui agora a responsabilidade de cuidar, né? Quem chega numa casa bonita tem que manter ela bonita. Quem chega num lugar onde a empresa já está funcionando, não pode simplesmente desfazer todo um trabalho que uma equipe fez para poder montar uma atividade e simplesmente desfazer tudo aquilo. Existe uma responsabilidade para aqueles que chegam depois, que somos nós, os seres humanos, de manter e de cuidar de todos aqueles seres, né? Período terciário, que agora a gente está apertado.
Com o período terciário, nova ordem de coisas começa para a Terra. Se aproximam, o estado de sua superfície muda completamente de aspecto, modificam-se profundamente as condições de vitalidade e se aproximam do estado atual, que é o que nós estamos agora. Com esse período terciário, a gente se aproxima do estado em que o nosso planeta se encontra nesse momento. Os primeiros tempos desse período se assinalam por uma interrupção de produção vegetal e animal. Tudo revela traços de uma destruição quase geral dos seres vivos, depois do que aparecem sucessivamente novas espécies, cuja organização mais perfeita se adapta à natureza do meio onde são chamados a viver. Olha a gente tendo que se adaptar ao meio, né? Durante os períodos anteriores, a crosta sólida do globo, em virtude da sua pequena espessura, apresentava, como já disse, bem fraca resistência à ação do fogo interior. Então, ela se movimentava, se despedaçava, se sobrepunha. Lembra que o Tiago até falou aí das movimentações tectônicas, né? A superfície do solo tornou-se então muito desigual. As águas que até aquele momento a cobriam de maneira quase uniforme na maior parte da sua extensão foram impelidas para alguns lugares mais baixos, deixando em seco vastos continentes ou cumes isolados de montanhas formando ilhas. E é aí que a gente vai começar a formação dos mares profundos, né? Tal o grande fenômeno que se operou no período terciário e que transformou o aspecto do globo. Ele não se produziu instantânea nem simultaneamente em todos os pontos, mas sucessivamente em épocas mais ou menos distanciadas. Quer dizer, levou um tempo, não foi, né? Lembra que não foi 6 dias, não foram 6 dias. 36. Nas regiões onde as camadas de sedimentos conservavam a horizontalidade, para se chegar às formações primárias, tem-se que atravessar todas as outras até considerável profundidade, ao cabo da qual se encontra, inevitavelmente, a rocha granítica. Quando, porém, se erguem as montanhas, aquelas camadas foram elevadas acima do nível normal. Quer dizer, as camadas graníticas que se encontravam assim começaram a aparecer no alto das montanhas. Por quê? Por causa da elevação no terreno. Então, às vezes, a gente vai verificar, por exemplo, como se fossem dentinhos saindo assim das montanhas, algumas pedras que você fala assim, nossa, como que aquela pedra foi parar ali, equilibrada daquele jeito? Foram as movimentações tectônicas, né? Que romperam, que quebraram na hora da movimentação pedaços dessas rochas graníticas, e aí elas foram aparecer despedaçadas, assim, meio que tronchas, saindo das montanhas, né? Parecendo que não fazem parte dali. Quando, porém, se ergueram as montanhas, aquelas camadas foram levadas acima do seu nível normal, indo às vezes até a grande altura. De tal sorte que, feito um corte vertical no flanco da montanha, elas se mostram em toda a sua espessura e superpostas como as fiadas de uma construção. É assim que as grandes elevações se encontram enormes bancos de conchas primitivamente formadas nos fundos dos mares. Lembra aquilo que eu falei no início, né? A gente vai encontrar as conchas, aqueles ósseos, né? Pequenos fósseis de animais aquáticos de muitos milênios atrás, às vezes em topos de montanhas, quando a gente faz o corte no perfil de solo, por causa dessa elevação. Comprovado que em nenhuma época o mar ha podido alcançar semelhantes alturas, visto que para tanto não bastariam todas as águas existentes na Terra, ainda mesmo que fossem em quantidade 100 vezes maiores, elas não chegariam ao topo de algumas montanhas, né? Ter-se-ia, pois, que supor que a quantidade de água diminuiu, ou então caberia perguntar o que fora feito da porção que desapareceu, quer dizer, para onde é que foram essas águas, se elas tivessem ido até o cume dessas montanhas, né? Os levantamentos, fato hoje incontestável, explicam de maneira lógica e rigorosa os depósitos marinhos que se encontram em certas montanhas. Aí tem uma observação aqui, camadas de calcário conchífero foram encontradas nos Andes, olha isso, milhares de quilômetros para cima, né? Na América, a 5.000 metros acima do nível do oceano.
fantástica essa informação, né? Então, essas pedras de granito, elas se romperam como se fossem rompidas de uma gengiva, aparecendo dentinhos para fora das montanhas. Ponto 38. Deslocada por efeito dos soerguimentos, a massa granítica deixou em alguns sítios fendas por onde se escapa o fogo interior e se escoavam as matérias em fusão. Os vulcões, que são como que chaminés de imensa fornalha, ou melhor, válvulas de segurança, que, quando saídas ao excesso das matérias ígneas, preservam o globo de acomodações muito mais terríveis. Vamos lá para a cozinha, que é uma coisa prática no dia a dia de qualquer pessoa que precisa se alimentar. Todo mundo já fez uma comida numa panela de pressão, seja uma sopa, um feijãozinho, um aipim cozido, uma carne seca, já está me dando fome, para. Todo mundo sabe que uma panela de pressão, ela possui uma coisinha, uma coisinha vermelha que se chama válvula, né? Essa válvula, ela é justamente a válvula de escape para que, no momento em que a pressão interna da panela esteja acima do que a panela pode considerar segura, para que ela não exploda, o que essa válvulazinha vermelha faz? Ela se rompe e ali a pressão começa a sair. É exatamente isso que acontecia na Terra nessa época. O planeta era uma gigantesca panela de pressão. E, de vez em quando, para ela poder fazer esse equilíbrio na pressão, o que ela fazia era romper aquela camadinha do mingau. Lembra do mingau, gente, na panela? Tira o mingau da panela e deixa ele esfriar um pouquinho. Volta com a panela para o fogo. Vai acontecer o quê? Aquela camadinha que se solidificou bem fininha, quando o mingau começa a ferver, ela faz assim, ó. Né? Ela rompe e dá aquela cuspida assim, né? Olha aí a imagem, perfeito, Felipe, exatamente isso que acontece, né? Aquele calor que está todo represado agora que a gente tem uma camada mais sólida no planeta, ele irrompe com uma pressão e ele faz assim, olha lá em cima, assim, né? E não só o como também ele cospe a lava toda que esteja em excesso, né? Aquecida demais. Eu já tive um acidente terrível, principalmente com sopa de ervilha, gente. Olha, sopa de ervilha danada para explodir panela, ou pelo menos para vazar. Ela começa a vazar e ela vaza igual um chuveiro. É como se fosse realmente uma montanha em erupção, né? Um vulcão. Então, os vulcões, que são como chaminés de imensa fornalha, ou melhor, válvulas de segurança, que, dando a saída ao excesso das matérias ígneas, preservam o globo de comoções muito mais terríveis. Daí o poder dizer-se que os vulcões em atividade são uma segurança para o conjunto da superfície do solo. Da intensidade desse fogo, é possível fazer-se ideia ponderando-se que, no seio mesmo dos mares, se abrem vulcões. Verdade, né? O último tsunami que nós tivemos notícia, agora não me lembro onde foi, se alguém se lembrar, por favor, grite e escreva, se manifeste aí, que agora eu esqueci o nome lá das ilhas. Foi por causa justamente de uma erupção no meio do oceano, que aconteceu por baixo da água, né? A erupção foi por baixo da água, ninguém conseguiu ver, mas esse impulsionamento da lava fez com que a água dos mares fosse empurrada em gigantescas ondas. Da intensidade desse fogo, é possível fazer-se ideia ponderando-se que no seio mesmo dos mares se abrem vulcões e que a massa d'água que os recobre e neles penetra não consegue extingui-los. Olha aí, foi Indonésia isso que você está passando para mim, Felipe? Pode falar, porque eu já acabei. É a foto do tsunami, né? Que foi ali na Indonésia, né? Em 2004, no Oceano Índico. Isso aí, tá vendo aí? E a gente fala, poxa, mas a água não podia ter apagado, gente. Tem tanta água no mar, como assim? Não consegue, gente. Porque é lava, imagina aquilo assim, ó, irrompendo.
É como você, na mesma hora que a panela tá expulsando lá o líquido quente, você jogar a água. Você não consegue evitar que essa água saia, que esse líquido fervendo saia, né? Você vai conseguir evitar que outros saiam resfriando a panela. Mas é tenso. E lembrando que É isso aí, o eu acabo por núcleo, aqui, o meu pedacinho. o núcleo da Terra, ele é uma massa incandescente, né? Então, tem muito mais massa incandescente no núcleo da Terra do que o oceano. Então, eles exercem uma pressão maior, né? Então, tem muitos vulcões, inclusive, no leito marinho, né? Abaixo da linha d'água, e que Sim, também não exerceram essa pressão, não venceram essa pressão, né, da rochazinha que protege ali, que não deixa ele eclodir, né, mas em alguns isso acontece e pode causar alguns flagelos, né, alguns cataclismas, como diz Kardec, né? Exatamente. Tiago colocou um comentário aqui, quando você estava falando daquela cordilheira maravilhosa. Começa Imagina. acho que no Chile e termina na Colômbia, né? De tão grande que é lindo. Ela é gigante. Só de falar me dá um medinho. Você quer colocar alguma coisa? Você fica à vontade, tá, Felipe? Se não, você emenda aí, vamos embora. Eu queria falar daquela parte, quando você estava falando mais das espécies, né? Daqueles bichinhos pequenos. Exato. Né, que a formação da Terra, todo esse período, né, que a gente reconta essa história através das investigações que são feitas, né? A Regiane falou das camadas, né? Que você vai investigando cada camada, vai entendendo um pouco que tipo de vida que teve ali, se é que teve vida. Ela falou de alguns animais aquáticos, terrestres, e é importante a gente citar e deixar claro que a ciência espírita ela não tem material ainda farto para poder balizar ou comprovar ou dar autenticidade à questão da evolução das espécies. Porém, como toda revelação ela parte de qualquer lugar do globo, se acredita, se valida, melhor dizendo, que a teoria da evolução das espécies pela seleção natural, que foi um estudo que culminou num livro de Charles Darwin. Então, toda essa história que a Regiane contou, o Paulo um pouco na semana passada, é melhor contada em termos de evolução nessa obra, né? A partir do surgimento dos seres vivos, as espécies foram gradativamente evoluindo, umas às outras. O Kardec, lá no finzinho do capítulo, ele chega dizendo que foram ficando mais amigáveis, mais mansas, mais sutis, mas eram brutas, como a Regiane mostrou nas fotos, né? E elas foram se sucedendo através do processo de seleção natural, em que aquela espécie surge porque há uma condição propícia para ela surgir e ela se extingue porque aquela condição não existe mais. Né? Então, a cada era, acho que a gente já passou por 3 períodos. A cada final desse período são até conhecidos aqueles cataclismas, aqueles desastres que extinguiram com a vida. A esse último, se eu não me engano, que a Regiane falou, do terciário. Terciário? Você está falando do bichinho ou está falando do período? O período é terciário. Isso, no período secundário, perdão. Você falou mais daqueles
É Do da época dos pterodáctilo? dinossauros, né? Do Que é pterodáctilo, o o que voa. símbolo, né? O símbolo maior foi a era do dinossauro. Para a gente olhar aí o Jurassic Park, né? Para a gente ter uma. O fim dessa era, desse período, melhor dizendo, ele foi um acidente geográfico que se entende como sendo um meteoro que colidiu na Terra e explodiu e matou 70% da vida que existia. E no período anterior, que a gente falou do primário, acho que na aula passada, o fim dele também teve um grande cataclisma, né? Um grande acidente geográfico na Terra em que extinguiu 90% da vida. Então se vê que existiram seres e esses seres resistiram à sua época, né? E sobreviveram aqueles que se adaptaram, né? Então comprovando, se alinhando, melhor dizendo, né? Se equiparando, se aproximando da teoria da evolução das espécies do naturalista, né? Do inglês Charles Darwin, né, que estudou e teve em vários pontos do globo terrestre viajando para poder chegar nessa teoria. Era isso, só queria puxar esse fato da teoria da evolução das espécies pela seleção natural, de Charles Darwin. Ele é o cara da ciência da evolução, né? Então, Isso. Felipe. Espera aí, tem uma perguntinha aqui, né? Aqui, vamos lá. Se compararmos também a temperatura da água e dessa larva vulcânica, temos uma diferença grande. Acho que está falando do tsunami, né? Uhum. Quer dizer, dos vulcões que brotam do leito marinho. Nos oceanos, né? Aí ele continua aqui. Também partimos do pressuposto de que parte do conhecimento da doutrina encontra-se inclinado no credo, em caráter religioso e filosófico, até mesmo para não interferir diretamente na evolução da ciência da Terra. Eu entendia que ele tá, quando eu comentei sobre o que a doutrina espírita ainda tinha de revelado sobre essa questão das espécies, né? Falando tanto da geração, que vai ser falado mais para frente, quanto do ciclo, né? Da reciclagem dessa espécie. Mas eu não entendi a parte que ele colocou no credo, por caráter religioso, filosófico e tal. E eu não sei se ele está falando da doutrina ou da doutrina espírita. Eu não entendi bem, você entendeu? Eu acho que ele está falando da doutrina espírita. Ah, tá. Acho que ele está falando da doutrina espírita. Eu acho que até pela... Pensa aqui, ajuda a gente a pensar. A gente tem um pouco mais de 160 anos, né, de doutrina. 1857, o Livro dos Espíritos, teve uma revelação ali muito boa em termos de doutrina espírita, depois vem Gabriel Delane, vem Charles Richer, depois vem, assim, aí os pesquisadores espíritas juntos da revelação, né? Depois veio Chico, então ainda tem, eu acho que uma coisa não revelada mesmo, sabe? Ah, ele botou um comentário aí, eu acho que olha ali, ó, o complemento dele ali. Tá aqui. A ausência do critério totalmente científico. Os espíritos não trazem fundamento 100% científico, até mesmo para não agredir a ciência. Entendia. E não dar de mão beijada informações que os homens precisam descobrir e desenvolver por si. Eu acho que ele perguntou e respondeu algo que eu também concordo muito. Exatamente esse comentário dele. Né? Então, algumas coisas foram reveladas. Outra coisa é a obra da ciência, né?
é obra dos séculos, em que os humanos se debruçam. A Regiane falou um pouco de biologia, também falou um pouco de geologia, né? Falou um pouquinho também de paleontologia. São as ciências que têm que se debruçar sobre essa questão material e recontar essa história. Né? Concordo Sim, contigo também, meu amigo. Nada de mão beijada, muito suor, né? Muito trabalho, muita investigação, método científico para coisas materiais, né? O método científico é brilhante, né? Para se descobrir e também essas matérias, né? Essa origem, natureza e destinação material, né? Dos componentes materiais da Terra. E também eu acho que tem o que é mais importante nessa questão, é onde eles não ultrapassam o que a gente sabe, é porque é o seguinte, eles não podem ferir o livre-arbítrio. Porque, por exemplo, lembra que a gente conversou aí nos estudos que muitos espíritos de ciência vêm, né, para poder ajudar a gente nessa evolução. Só que tem o livre-arbítrio. Ele vem com determinadas funções, com um determinado planejamento. Olha, o que você quer fazer? Não, eu vou seguir por esse caminho aqui, mas pode ser que na hora que ele chegue aqui, ele não faça nada daquilo. Então não adianta a doutrina espírita vir falando de coisas que vão ser descobertas se nós, que temos a responsabilidade de trabalharmos em prol dessa ciência para que ela se desenvolva, se a gente der para trás. Se a gente fugir dos nossos compromissos como reencarnante, na colaboração no crescimento desse planeta, fazendo a nossa parte, né? E aí a gente não vai descobrir. Então não adianta os espíritos chegarem lá e falar assim, não, porque vocês vão ter isso, ou teve aquilo, aquilo outro, sendo que a gente ainda está devagar nessa busca, né? A gente está descobrindo aos poucos. Então eles foram até o limite do nosso conhecimento, sem esbarrar na questão do nosso livre-arbítrio, sabendo que a gente pode ir mais rápido, mais devagar, ou até estacionar um pouquinho, né? Nesse desenvolvimento. Me lembro que na codificação, não sei precisar, né, em que parte do Livro dos Espíritos, ele cita às vezes que não tem comparativo. Né? Ele quer nos contar algo, quer nos revelar algo, mas não tem nenhum comparativo para que a gente possa entender. É o estudo da Regiane. Ela falou de vários animais e mostrou a foto. Pô, e para a gente fica fácil, né, de entender, né? Tem uma foto, tem um comparativo e tal, tem ali uma coisa muito próxima do que possa ser. Às vezes a espiritualidade não consegue nem ter um comparativo para que aquela revelação possa ser entendida. Até eu acho que nesse pedaço aí que ele fala que é como se fosse explicar para um cego o que é uma cor, a diferença entre as cores. Como vai explicar? Vai fazer, né? Como? Não tem comparativo. Exato. Então vamos lá, né? Continuar trabalhando. Vou entrar aqui na minha parte. Regiane, se eu não atentar para os comentários, você pode colocar na tela, tá? Que eu vou fechar minha tela aqui, que eu vou botar. Isso. Então vamos lá, minha gente. Vamos para o item 39. Então, lembrando sempre, muita informação, pouco tempo, e aqui a gente faz uma resumida de algumas informações que a gente achou interessante e compartilha com vocês. Né? O objetivo não é esgotar o livro, é a gente ter uma por ele por alguns aspectos. Né? Como a gente vai estudar esse livro para toda a eternidade, a gente termina esse ano, depois volta para o outro, e vai para o outro, vai, né? Então a gente vai sempre se revisitando e colhendo cada vez mais informações, né? Porque tem bastante informações interessantes em cada parágrafo. Né? Então a gente precisa ser seletivo por causa do tempo e do nosso cronograma, né? Até o fim do ano, até dezembro. Então vamos lá, item 39, abre aí o livro, ele começa assim: os levantamentos ocorridos na massa sólida provocaram deslocamento das águas, que foram impelidas para as partes escavadas, tornadas mais fundas pela elevação, né, pelo levantamento,
dos terrenos emersos e pelo abaixamento de outros. Então, continuando o que Rejane estava dizendo, né? A gente começou com um planeta, lá na semana passada, todo plano, com uma pequena capa que se resfriou, né? E agora a gente está falando de um terreno com relevo, por algumas transformações que ocorreram nesse relevo. Os vulcões, as placas, começaram a fazer com que a água, que era uniforme em todos os pontos do globo, se tornasse localizadas por esses levantamentos. A Regiane falou uma palavra muito legal que fala soerguimento. Era plano e em alguns locais soergueu, né? Subiu. Então isso faz com que a água que estava ali e junto com os materiais eles corressem para outros cantos menos elevados. E deu a origem a uma coisa lindíssima, uma foto lindíssima que eu achei na internet. Vou compartilhar aqui com vocês. Cadê? Essa daqui. Pouco bonito, né? Deve ter um filtrozinho e tal, deve ter um tratamento, mas é para tentar exemplificar o que eu comentei agora, né? Esses soerguimentos são esses picos, ou melhor, essa cordilheira soergueu, a água que ali estava correu para cá. E onde tem água tem vida, vegetação ao lado. Né? Então, para a gente perceber que é um momento de transformação do globo, que ele deixa de ser totalmente plano e passa a ter um relevo desses acidentes geográficos ao longo de milhões. A escala de tudo que a gente está falando nesses 2 dias, semana passada e hoje, é a escala de milhões de anos. Né? Quando a gente estava falando de astronomia, a gente estava falando de bilhões de anos-luz. Vê que a gente está diminuindo, está chegando próximo da gente. A gente já está na escala dos milhões de anos. Essas eras, esses períodos, tiveram esse tempo todo para fazer todas essas transformações que Kardec está explorando nesse capítulo, né? Então, beleza. E ele continua assim, lá no finzinho do item 39. As camadas do período primário, semana passada, de transição da semana passada e do secundário dessa semana, que a Regiane falou, formadas sobre uma superfície pouco acidentada, ou seja, regular, são mais ou menos uniformes por toda a Terra. Então, sedimentos, objetos que a gente encontra nessa camada são aqui no Brasil e em qualquer outro ponto. Já as camadas do período terciário, ao contrário, formadas pela ação das águas sobre uma base irregular, apresentam um caráter legal. Então, essa camada do terciário podem ter vestígios de vida passada diferente no Brasil ou em outro lugar. Por quê? Porque por causa do movimento das águas. As águas, elas se movimentaram, levaram sedimentos para outros cantos da Terra, proporcionaram vidas diferentes em outros cantos da Terra. No entanto, a gente vê hoje, né, espécies muito parecidas, mas diferentes, né, do que a gente vê no nosso ecossistema, né, na nossa floresta. É isso que ele quis dizer nesse ponto. No item 40, ele começa assim: durante os descolamentos do solo ocorridos no período terciário, presume-se que a vida orgânica tenha se mantido estacionada por algum tempo e que se pode reconhecer com o exame dos solos que encontram-se sem fósseis, mas com relativa estabilidade que se seguiu. Reaparecem os vegetais e os animais. Então, então entende-se que
teve um período estacionário, não teve ali uma vida abundante, vida em profusão, vida em evolução, né? Por causa das condições. Então, para ter vida, tem que ter uma condição muito equilibrada. Para a gente estar vivo, né, gente? Tem que ter uma condição muito equilibrada. Lá no Marte, lá aquela sonda, a Perseverance, que a NASA colocou em Marte, não tem vida, né? Pelo menos o que aparece lá, porque a condição, a vida que a gente conhece, né? Porque a condição lá não existe o equilíbrio que tem aqui, de oxigênio e gás carbônico, né? Então se vê muitos vestígios de vida, que é a missão da NASA. Muitos vestígios, mas que não tem aquela vida que a gente imagina. Ainda não passou um dinossauro assim na câmera sorrindo, né? Ainda não. Ou algum outro animal que, naquelas condições, sobreviva, né? De solo, de temperatura, de atmosfera. Então, é muito disso que ele quer colocar aqui. E ele termina o parágrafo assim: com a alteração das condições de vitalidade, atmosfera mais depurada, surgem novas espécies de uma organização mais perfeita. As plantas, em relação às suas estruturas, diferem um pouco das de hoje. A Regiane falou do quanto denso ou do quanto gelatinoso eram as plantas antigamente, né? Então, elas diferem porque elas acompanham as condições geológicas, de atmosfera e tudo mais. No 41, assim como o período de transição, viu nascer uma vegetação colossal. E o período secundário, perdão, assim como no período de transição viu nascer vegetação colossal, o período secundário, os répteis monstruosos, o período terciário viu-se produzir gigantescos mamíferos, como o elefante, rinoceronte, hipopótamo e aí reticências, né? Para você ver que, obviamente, está chegando muito próximo à nossa era. Então a gente vai reconhecendo mais esses animais, se parecem melhor com os que a gente vê hoje aqui. E por isso que os espíritas mais ligados ao meio ambiente se preocupam com a questão do equilíbrio do nosso planeta, porque é esse equilíbrio que nos trouxe a vida, o reino nominal, né? A questão do equilíbrio do gás carbônico, o equilíbrio do oxigênio, o equilíbrio dos raios solares incidindo sobre a Terra, lá no período de transição, se vocês lerem lá, o Sol mal conseguia atravessar aquela nuvem densa da atmosfera daquela época. As coisas se aqueciam por causa do núcleo da Terra, ou seja, tinha mais calor pelo núcleo da Terra do que dos raios solares. E hoje é um pouco diferente, a gente tem uma crosta hiper quilométrica, e que a gente se distancia desse calor do centro da Terra e que a gente é melhor abastecido pelo calor do Sol, porque a atmosfera ela proporciona a entrada desses raios que mantém a nossa vida. Por isso que a gente, os espíritas ambientalistas, eles advogam na causa do equilíbrio, do efeito estufa, do aquecimento, do aquecimento global, com vistas de manter esse equilíbrio. E o homem hoje é o principal vilão. Então fica a recomendação da série do Fantástico, que é a última no próximo Fantástico, no próximo domingo, em que ele vai falar, todos esses episódios, foram 5, ele vem recontando isso aqui, que a gente está falando aqui, porque a gente está falando de ciência. E o Espiritismo abraça a ciência. Né? Ele fala dos cataclismas, eles falam dos períodos geológicos de uma forma muito resumida, e fala que o homem é o principal agressor do planeta Terra hoje em dia,
né? O que foi um meteoro no passado, o que foi outros fatores, o dilúvio que a gente vai ver agora, né? Não o dilúvio bíblico, mas o que foi o dilúvio explicado pela ciência, o que extinguiram a vida. O homem, agora, na época moderna, é o grande vilão. A reportagem fala isso, não sou eu que estou dizendo, né, gente? A reportagem faz a gente refletir sobre isso. Então, vamos lá, continuando. Tem duvidinhas aí? Nada de dúvidas por enquanto. Beleza. No item 43, a gente inaugura um novo período, né? Lembrando que a divisão desses períodos, que a gente começou a falar na semana passada, hoje em dia a divisão e a separação ela é um pouco diferente. Ela se aglutina de uma forma diferente. No finalzinho eu mostro para vocês um depara. O que Kardec quis dizer com o tempo geológico que a ciência mostra hoje, né? É só uma organização, é só uma categorização, nada de errado ou muito diferente. Né? Então, nesse período diluviano, que é o período quaternário da era cenozoica, época do Pleistoceno, aí eu entrei na questão dessa divisão moderna, né? E o Kardec cita para a época período diluviano. Kardec diz assim, olha, este período foi marcado por um dos maiores cataclismos que revolveram o globo, mudando ainda uma vez o aspecto da superfície e destruindo para sempre uma imensidade de espécies vivas, das quais só se encontram os despojos. O que foi esse cataclismo, né? As águas violentamente afastadas do seu leito, invadiram os continentes, arrastando com elas as terras e os rochedos, desnudando as montanhas, varrendo as florestas seculares. Né? Então, observem, a cada período, o final dele, cataclisma, né? O final dele com o início de um outro é um cataclisma. Neste caso, é o movimento violento das águas, né, que já estavam em algumas porções separadas no globo. Se eu não me engano, se eu contei bem, é o terceiro cataclisma, né? Que é conhecido pela ciência. E no item 34, ele diz assim, um dos traços mais característicos desse grande desastre são os rochedos denominados blocos erráticos. São blocos de granito que se encontram isolados nas planícies, repousando sobre terrenos terciários. E no meio do terreno, e no meio de terrenos diluvianos, algumas vezes a centenas de quilômetros das montanhas onde eles foram arrancados. Quem colocou eles lá? Vou mostrar para vocês quem são eles. Quem colocou esses blocos lá? Eis a questão. Bloco errático. Quem botou esse bloco aí? Então entende-se, a ciência entende que esse grande desastre, com essa grande movimentação de águas, deu propulsão, deu força, deu caminho, fez com que esses blocos andassem para os locais em que eles não foram gerados. Então conta-se a história dessa forma, né? Entende-se que houve esse movimento pelo movimento desses blocos, como eu mostrei aí para vocês. Um bloco na Espanha, em Puerto de Sedios. É o que ele quer dizer nesse item 44. E no item 45, ainda continuando nesse assunto, um fato não menos característico
e cuja causa ainda não foi descoberta, é que foi nos terrenos diluvianos que se encontraram os primeiros aerólitos. Aerólitos. É um quebra-língua isso, né? Que são pedras caídas da atmosfera. Então, vou mostrar para vocês aqui também. Eita, cliquei errado aqui. Pronto. Aeóritos. Não. Aqui. Meteorito. Meteorito, né, ele é um objeto que é fora do mundo, daquele mundo, do nosso mundo, né? E ele entra, um asteroide que entra em nossa órbita, sofre aquela deteriorização, ele perde um pouco a sua massa e cai em algum lugar. Então, por exemplo, alguns deles aqui. Então, encontra-se esses meteoros, esses meteoritos, em algumas partes, e entende-se que tem a ver com a transformação do globo daquela época, né? Alguns meteoritos podem ter influenciado. Ele conclui assim no 45. Uma vez que eles só começam a cair nessa época, deduz que a causa que os produziu não existia anteriormente, né? Então, tá ruim meu tempo aí, né, minha gente? Vou dar uma aceleradinha aqui. E ele diz assim, no 46, foi também por essa época que os polos começaram a cobrir-se de gelo, em que formaram as geleiras, né? O polo ártico, no norte, e o polo antártico, que é a Antártica, no sul. Né? E ele comenta assim, essa mudança deve ter sido súbita. Olha só que inteligente. Essa mudança desse período deve ter sido uma mudança súbita, uma vez que, se ela tivesse ocorrido gradualmente, os animais, como os elefantes que existiam anteriormente, que hoje só vivem nos climas quentes e cujos fósseis são encontrados em grande quantidade nas regiões polares, teriam tempo de se retirar pouco a pouco para regiões mais temperadas. Então foi alguma coisa que aconteceu repentinamente. Se fosse ao longo do tempo, o elefantinho olhando para trás falando, tá frio. Aí ele potoque, potoque, potoque e ia para suas regiões mais quentes e não teriam vestígios de elefante lá, como tem. Se tem, ele estava lá. Se estava lá, ele subitamente morreu. Tadinho, né? Então, não conseguiu se adaptar, não conseguiu ali ter velocidade para se adaptar, morreu e fica o resto lá. Então, o clima era temperado lá e por algum motivo deixou de ser. Item 47. A hipótese mais aceita é que a posição do eixo da Terra sofreu uma mudança brusca, em consequência, os polos foram deslocados, daí resultou uma projeção geral das águas sobre a superfície. Né? Então, como se fosse uma inclinação, aí você pegou um negocinho, cadê minha água? Aí pegou um negocinho, era assim, a água está aqui, tu faz assim, aí ó. Ficou legal ou não? Deu para ver? Deu. Né? A água está assim, aí moveu de posição, a água se movimenta. Então, uma hipótese que isso deve ter ocorrido. Item 49, ele fala de uma outra era, chamada de pós-diluviano, ou um período atual, que é uma era em que as modificações propiciam o nascimento do homem. Né? Seria o período Holoceno, no período Quaternário, na era Cenozoica, no modelo geológico atual, né? Modelo geológico moderno. Bom, uma vez restabelecido o equilíbrio nessa suposta inclinação, volta-se a ter uma outra característica de vida, né? De animais muito mais próximos do que o que a gente vê agora. Então, minha gente, eu vou mostrar aqui para vocês só um resuminho. Deixa eu ver se eu consigo aqui.
um pouquinho do resumo deste capítulo, que a gente termina o capítulo hoje. Escala de tempo geológico, é isso que eu queria dizer? Acho que é isso, escala de tempo geológico. Né, essa é a escala de tempo geológico atual, que aí não tem mais períodos somente. Né? Aí tem a subdivisão de época, tem uma categorização de eras e de éons. É o que se entende mais recentemente sobre isso. E só para a gente entender, eu vou mandar para vocês isso no grupo. Cadê? Ah, tá. Vou mandar no grupo depois para vocês essa figurinha aqui que dá um resumo sobre... Cadê, gente? Olha, esse negócio some daqui, eu juro. Aqui, achei. Não é nada, gente. Eu estou botando culpa no computador, mas a culpa é minha. Né, eu vou mandar isso aqui no grupo para vocês, né, verem que todos os períodos que a gente comentou com resumo aqui, os períodos que a gente comentou com resumo aqui, e a vida animal, os seres, né, que tinham na época. Tá? Bom, antes de concluir, estou aí de novo ao vivo, né? Antes de concluir, vamos fazer uma reflexão aqui do capítulo, rapidamente? Tenho 5 minutos. Então, olha só, minha gente. A gente falou sobre geografia, falou de biologia, nesse capítulo, né? Falamos de paleontologia, falamos de geofísica, falamos de coisas que a gente não imaginava, de ciências que a gente às vezes não imaginava. Mas é interessante para exercitar um pouco o quê? A criação, né? A gente está falando de Deus, a gente está falando da criação de Deus. Né? Então, se algum dia a gente estiver numa rodinha e sentar para bater um papo, e vier o assunto de geologia, aí já pode puxar da cartola, já associar os conhecimentos espíritas com os conhecimentos geológicos, paleontológicos, astrônomos, não sei nem falar direito. Né? Então, exercitando o intelecto, eu acho que isso é super conveniente, exercitando o intelecto, exercitando esse músculo que é o cérebro, que é a mente do nosso espírito, né? Eu acho que é um hábito super legal. E esse livro está exigindo isso da gente, não é para negar, né? Que está exigindo desse exercício intelectual. Né? E eu sempre lembro de que, através da inteligência, a gente se moraliza. Não que andam perfeitamente lado a lado, mas a inteligência é uma excelente condutora da nossa moralidade. Porque eu vou falar para vocês, até para matar uma baratinha hoje tá difícil, gente. É difícil. Olha a baratinha, tu fala, pô, é uma criação de Deus, né? Só que ela invadiu meu habitat. E a gente não mata, eu particularmente não mato mais. Vou tentar levá-la para o habitat dela, né? Eu vou lá, abro o esgoto, coloco ela lá de volta. É uma brincadeira, mas serve para raciocínios mais profundos, né? Da gente entender o próximo, da gente entender o local que a gente está, da gente entender da responsabilidade que a gente tem com o local, o quanto a gente agride o local que a gente está. Né? Eu acho que moraliza. O intelecto ajuda a moralizar. Né? E o que vocês acharam dessa viagem geológica aí? Coloca aí. E qual a conclusão que a gente chegou desse capítulo? Eu cheguei a muita reflexão. Vou compartilhar algumas com vocês aqui. A gente falou e continua falando da criação de Deus, agora sobre o aspecto material e muito próximo da gente, da casa que a gente vive, da casa que a gente habita temporariamente. Não só essa, né, que a gente vive, mas do planeta Terra, que a gente está mais pensativo no que tange ao equilíbrio. Né? E você percebe que, em se tratando de matéria e de formação do planeta Terra,
É um tal de cria e destrói, cria e destrói, cria e destrói. Perceberam isso? Vem uma era, atinge seu apogeu, dá a sua contribuição e acaba. Chega uma outra era, atinge o seu apogeu e dá a sua contribuição. Né? E o corpo que a gente veste é uma reflexão equivalente. A gente nasce, a gente cria, chega no apogeu, deixa a contribuição e depois vai. Né? É uma trabalheira, mas que tem um fundo, mas que tem uma utilidade. Isso tudo tem uma utilidade. Não dá para a gente entender o que a Regiane comentou, o que Paulo comentou, né, na semana passada, e ver uma inutilidade. Tudo tem uma utilidade. Né? E a gente está falando só da criação que é feita apenas de matéria. Será que ela tem uma utilidade espiritual? Coloca aí. Pô, vocês estão caladinhos, hein? Será que tem toda essa criação que a gente falou todo desse capítulo de era, a Regiane mostrou os bichinhos, mostrou as plantinhas, mostrou o solo. Existe uma função espiritual para essa criação? Ih, rapaz, não pintou nenhuma pergunta aqui, então eu vou responder por causa da avançada hora, né? Vou responder naquilo que eu entendi. Né? Vocês coloquem aí aquilo que vocês entenderam. Quando eu comecei a refletir sobre a utilidade, eu falei assim, Deus não dá nó cego. Deus não dá nó cego. Então eu me lembrei que a revelação espírita nos mostrou que nós espíritos, antes de sermos individualizados num reino hominal, nós fomos criados simples e ignorantes, que estagiamos no reino mineral, rochas, terras. A Regiane e o Paulo falaram disso. Esse princípio inteligente usa essa matéria toda que a gente comentou aqui, todo esse mineral, para poder ganhar potencialidades. No caso, no reino mineral, atração. Né? Essa atração que o nosso espírito hoje em dia se atrai a um corpo físico. Não se atrai? Alguém pede para fazer alguma coisa? Átomo a átomo. Aprendeu onde? Aprendeu onde? No reino mineral. E no reino vegetal? Esse princípio inteligente aprende o quê? As sensações. Esse reino animal, os instintos, e no reino nominal, como foi falado anteriormente, depois de individualizado, estagiou nesses reinos anteriores, em todas essas criações que demoraram milhões de anos, individualiza o espírito. Antes era princípio, agora é espírito, com livre-arbítrio, com pensamento contínuo, com razão, para que agora evolua e, ao mesmo tempo que evolua, contribua na criação. Né? Isso aqui nos difere de toda essa criação que a gente falou, material, de que cria e destrói, cria e destrói, cria e destrói. Né? Obviamente, todos os espíritos conectados com Deus, ajudando nessa cocriação em plano maior, como diz André Luiz. E aí o espírito se evolui em todos esses reinos até chegar ao hominal, que aí vira o elemento que vai ajudar nas demais criações. Bom, terminei aqui as minhas reflexões. Aqui, ó, o Tiago falou aqui, ó, mas ainda vejo com certa dor e revolta que seres tão sensíveis se vejam vítimas do homem, assim como o meio ambiente. Aí ele fala assim, uma parte minha sente que somos absurdamente culpados, responsáveis por essas ações nocivas.
mas creio que até essa imprudência do homem deve se encaixar de alguma forma. Faz parte da evolução, né? Olha, a lei de ação e reação, ela explica bem esse mecanismo muito intrínseco, mas, obviamente, explica, conforta, mas é preocupante, né? É dolorido, não deixa de ser dolorido. Então, não há mal que não precise ser, né, em mim ser dado, que seja injusto. Então, em considerando a situação do nosso planeta, que é a situação dos espíritos que nele habitam, com corpo ou sem corpo, esse mecanismo entre existir o mal e quem faz, e existir o mal, quem recebe, está em perfeita sintonia com a lei de causa e efeito. Porque um mal que é feito não é recebido por aquele que não é necessário receber. Seja pelo motivo que for e eu desconheço. Porque essa justiça divina é a justiça, é a lei de causa e efeito que preside os universos. Então não tem por que ser injusto comigo. Porque é a mesma lei. Então o mal que não me cabe não me atinge. Me atinge aquele que me cabe e que para aquilo somos seres imortais e eu uso para evoluir. Não sei se eu respondi, mas eu adorei a pergunta. O áudio, Regiane, o áudio. O áudio, não sei. Eu cliquei, mas não foi. Eu acho que fechou com chave de ouro. Legal. Então vamos encerrar, né? Faltam 3 minutinhos. Alguma consideração antes da prece, Regiane? A minha consideração é que só que foi mais uma noite maravilhosa. Né? Eu adoro estar aqui, faço o impossível para estar. Né? Porque eu saio daqui um pouco diferente. E só é legal porque vocês estão aí. Porque Rejane está aí, Tiago, essa galera toda aqui. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns pelo livre-arbítrio de decidirmos pegar 1h30 de 24 horas para investir em nós próprios, né? Eu adorei isso que eu não li em algum lugar. Mas eu gostei. Investimento em nós próprios. Tudo aquilo que precede o nosso encontro, que vem antes do nosso encontro, aquele estudo, aqueles espíritos que estão ali esclarecendo, ajudando, acho que arremata no dia de hoje, né? Com esse evento tão legal que a gente faz aqui já há tanto tempo, né? É muito Agora a gratificante. Ciara colocou ali, caminhamos do átomo ao anjo. Já passamos por todas essas eras. Bem lembrado, minha amiga. Passamos, somos espíritos individualizados, né? Graças a Deus e por causa dessa lei inexorável, irrevogável, que é da evolução. Então, eu faço a prece, né? Dá aquela ajeitadinha na cadeira, né? Porque é muito tempo sentar. Para aqueles que desejarem, fechar os olhos, para que a gente faça desse momento um momento em que a gente une os nossos pensamentos. Essa força eletromagnética, que através do fluido cósmico universal, elas se comunicam, elas se congregam, elas se juntam, elas se unem. E a gente direciona esse pensamento de gratidão, de agradecimento a Deus. Agradecimento pela vida, agradecimento pelo dia, agradecimento pelos desafios e pelas oportunidades, pelas alegrias, agradecimento de sermos
autônomos nas nossas vontades e que essas vontades resultem em investimentos para nós mesmos. Agradecemos também a presença dos benfeitores, dos protetores da nossa causa, do Centro Espírita Luz e Verdade, os protetores do nosso curso, a Gênese, o Gelco, e os nossos anjos protetores, que nunca nos abandonam. Agradecimento pelas reflexões, pelas intuições, pelas palavras, pelo sentimento, pela essa energia positiva que chega através dessas reflexões e desses incansáveis benfeitores. E que possamos estar mais conscientes do nosso papel, das nossas responsabilidades, da nossa função na Terra, nessa vida. Para que a gente tenha força, vontade e ânimo de modificar nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos sentimentos e os nossos hábitos. Tendo a certeza de que a ferramenta principal para essa melhora interior, para essa evolução, para essa caminhada sempre ascendente, já estamos melhor do que fomos. Crendo que sairemos dessa vida muito melhor do que chegamos. Graças a Deus. Então é isso, minha gente. Muito obrigado mais uma vez. Boa Obrigada, noite, boa gente. semana. Boa noite, boa semana para todos. Obrigada por estar aqui com a gente todas as semanas, viu? Grande beijo. Tchauzinho.